Olá! Vamos a mais uma aula da série Dispositivos Eletrônicos. Aula de hoje, ganho de tensão e ganho de potência. Vamos aprender o logaritmo e o decibel. Eu sou o professor Ângelo Márcio de Paula. Boa aula! À primeira vista, os logaritmos podem parecer entidades vagas e misteriosas, devido às operações matemáticas necessárias para determinar o seu valor. Entretanto, hoje em dia, praticamente todas as calculadoras científicas possuem as funções logaritmos decimal e natural, eliminando a complexidade de seu uso. Dessa forma, o logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir o expoente que uma dada base deve ter para resultar em uma certa potência. Eu quero descobrir qual o valor de x para que a equação seja verdadeira. Assim, 100 é igual a 10 elevado a 2. Isso é fácil. 27 é igual a 3 elevado a 3. Agora, qual o valor de x, onde o e elevado a x vai ser igual a 54,6, sendo e igual a 2,7883? Aí já é mais difícil, né? Então, nós vamos usar o logaritmo para nos ajudar a resolver essas equações mais difíceis. Vamos resolver então. 1.200 é igual a 10 elevado a x. Qual o valor de x? Fazemos assim, ó. X é igual a log de 10 de 1.200. Usando a calculadora, é igual a 3,079. Ou seja, 10 elevado a 3,079 é igual a 1.200. Então, se n é igual a b elevado a x, então x é igual ao log de b de n. As calculadoras já estão preparadas, né? Existe a tecla logaritmos comuns, o common log, e o logaritmo na base e, onde e é o 2,7182. São os logaritmos naturais ou logaritmos neperianos. Preste atenção na escala. 1 até 10, depois de 10 até 100, de 100 até 1000, de 1000 até 10.000, são valores muito grandes. Dessa forma, nós usamos o logaritmo para fazer uma escala onde visualmente fique mais confortável. Da seguinte forma: 1 é igual a 10 elevado a x, logo x é igual ao log de 10 de 1, que é igual a 0. 10 é igual a 10 elevado a x, portanto x é igual a log de 10, log da base 10 de 10, que é igual a 1. Olha o 100, vai ser igual a 2. Olha o 1000, é igual a 3. Dessa forma, é uma escala logarítmica, as distâncias entre 1 e 10, 10 e 100, 100 e 1000 são iguais. Isso facilita visualmente a visualização em uma escala. Vamos para as propriedades dos logaritmos para efetuar suas operações. O logaritmo decimal ou neperiano do número 1 vai ser igual a 0. O logaritmo do número menor que 1, sempre negativo. O logaritmo do produto de dois números é a soma dos logaritmos dos números. Dessa forma, a sua divisão será a subtração do logaritmo dos números. Temos também o caso da potência, que é o produto da potência pelo logaritmo do número. Exemplo: log na base 10 de 0,004 é igual a menos 2,398. Log de 250.000 é 5,398. Até agora nenhuma novidade, somente um número menor que 1, que o resultado foi negativo. Agora vamos usar a propriedade do produto. Faz o logaritmo do primeiro número, o logaritmo do segundo e faz a soma. Obviamente o logaritmo 0,08, que é menor que 1, foi negativo. Agora a divisão. A divisão faz o logaritmo do primeiro número e subtrai do logaritmo do segundo número. Nesse caso o resultado foi 8. Agora nós estamos aplicando diretamente a propriedade da potência. Pega o número 4 e ele vai entrar multiplicando o log de 10. Resultado, 4. Dois valores de potência podem ser comparados usando uma unidade denominada Bell, que foi uma homenagem ao Alexander Graham Bell,
Quem foi o inventor do telefone? Então, 0 bel é o menor som que podemos ouvir. 12 bels, o maior som que podemos ouvir. O log de 10 da potência de saída, P2, sobre a potência de entrada, P1, resultará na unidade bels. 1 bel vai ser igual a 10 decibéis. Pode ser decibéis também, mas vamos usar decibéis, tá ok? Eu fico mais confortável chamando de decibéis. Então, o dB vai ser 10 log na base 10 da potência de saída sobre a potência de entrada. Ou seja, resultado em decibéis, ou dB. 0,1 bel é igual a 1 decibel. 6,5 bels é igual a 65 decibéis. 12 bels é igual a 120 decibéis. Ainda em ganho de potência, o menor som que podemos ouvir continua sendo 0 bel, ou 0 decibel. Mas para ficar mais claros, podemos considerar 0,1 bel ou 1 decibel. Se os valores de potência forem iguais, ou seja, potência de entrada igual a potência de saída, não há diferença entre valores, não houve amplificação. Portanto, teremos 0 decibel. Já, se houver um aumento entre as potências de entrada e saída, ou seja, P2 maior do que P1, potência de saída maior do que potência de entrada, houve amplificação, o resultado em decibel resultante será positivo. Se houver diminuição no valor, ou seja, ele não amplificou, o valor em decibel resultante será negativo. No caso especial, em que a potência de saída é o dobro da potência de entrada, P2 igual a 2P1, e aplicando 2P1 na variável P2 na fórmula original, temos então 10 multiplicado por 2, porque P1 corta com P1. O resultado é 3 decibel. Muita atenção com esse valor. A indústria de áudio tem como regra geralmente aceitar que aumentos razoáveis de nível sonoro sejam obtidos com variações de 3 dB na saída dos equipamentos. Em outras palavras, um aumento de 1 dB é praticamente imperceptível. Já um aumento de 2 dB, 2 decibéis, está no limite da percepção. E um aumento de 3 decibéis realmente resulta numa variação facilmente detectável de volume sonoro. Então tem que variar 3 decibéis para que possamos realmente ouvir. Vamos a um exemplo. Se o aumento adicional geralmente é obtido quando se eleva a saída com mais de 3 decibéis, se usarmos um sistema de 8 watts, uma elevação de 3 decibéis, 3, requererá que a saída passe para 16 watts. Ih, confundiu. Se 16 é o dobro, não era 3? Vamos piorar um pouco mais. Enquanto o novo aumento de 3 dB, ou seja, era 3, agora aumentou mais 3, resultou 6 decibéis. Requererá um sistema de 32 e não entendi nada. Vamos lá. Estava com 8 watts, passei para 16. Ou seja, 16 sobre 8 dá 2. O log na base 10 de 2 é 0,3 vezes 10, 3 decibéis. É isso aí. Vamos considerar agora 32. 32 sobre 8 dá 4, vezes o log de 4 vezes 10 será 6 decibéis. Para o caso especial onde P2 é igual a 10P1, temos então que será 10P1 sobre P1, cortou P1, vai ficar o log de 10, o log da base 10 do número 10 vezes o 10. 10 vezes 1, 10 dB. Então, devido à escala, temos uma situação única em que o ganho de potência é numericamente igual ao ganho em decibel. O decibel também é usado para comparar valores de tensão. Aí usaremos a fórmula P igual a E vezes I. Ou melhor, tensão ao quadrado sobre a resistência. Vamos substituir essa equação dentro de P2 sobre P1. Aí, executando aqui algebricamente essa equação, chegaremos à situação comum onde R2 é igual a R1, obtendo somente
a tensão de saída sobre a tensão de entrada ao quadrado, podendo aplicar a propriedade da potência. O 2 vai para o início, 2 vezes 10, 20. Dessa forma, o ganho de tensão será igual a 20 log na base 10 da tensão de saída sobre a tensão de entrada. Sua observação, o índice V em dB, índice V indica que se trata de ganho de tensão, ou seja, define que o decibel está sendo usado para comparar tensão, onde até o momento estávamos vendo potência. Exemplo, calcule o ganho de tensão em dB do sistema no qual é aplicado 2 mV e a tensão de saída é 1,2 volts. A fórmula é 20 log na base 10 da tensão de saída sobre a tensão de entrada, ou seja, 20 log na base 10 de 1,2 volts sobre 2 mV, obtendo um ganho de 600. Logo, log na base 10 de 600 vezes 20 será de 55,56 decibéis. Então, se a resposta for simplesmente 600, não usa unidade nenhuma. Mas é comum, ao trabalhar com sinais de áudio, responder em decibéis. Para o ganho de tensão dado, o valor então será 600. Exemplo 2. Se o sistema tem um ganho de tensão de 36 decibéis, calcule a tensão aplicada se a saída for 6,8 volts. Aqui eu tenho o ganho de tensão e tenho a saída. Eu quero saber qual o valor que foi aplicado. Só lembrando aqui, ó, o ganho de tensão é 20 log da tensão de saída sobre a tensão de entrada. Portanto, o antilogaritmo de x será igual ao b elevado a x. Então, vamos iniciar. 36 decibéis, de cara eu não tenho um ganho, é 20 log de 10 de V0 sobre VI, VO sobre VI. Então, 36 sobre 20, vou descer o 20 aqui, continua sendo log na base 10 de VO sobre VI. Então, 36 sobre 20 dá 1,8 de log de 10 de VO sobre VI. Vamos calcular o antilogaritmo então? O antilogaritmo então, de 1,8 é igual a 10, que é a base, elevado a 1,8. Vamos lá na calculadorinha, isso vai dar 63,096. Aqui não está em decibel nem nada, é só o ganho. Então, 63,096 é igual ao ganho, que é VO sobre VI. Substituindo, temos que VI será igual a 6,8 dividido por 63,096, obtendo uma tensão de 107,77 mV. A tabela apresenta uma comparação entre os ganhos de tensão medidos e os decibéis. Quando os valores de tensão são comparados, o dobro de um valor resulta numa variação de 6 dB e não 3 dB como na potência. Assim, se o ganho é 1, 0 decibel. Se o ganho for 2, 6 decibéis. 10, 20 decibéis. Assim por diante. Ufa! Chegamos ao fim do módulo Logaritmo e Decibel. Até o próximo módulo e muito obrigado.